palestra do próximo palestrante, que vai falar sobre um assunto muito bacana também, que vocês também já ouviram falar, já conhecem. Quem é o palestrante? O palestrante tem um currículo bastante extenso, mas vocês vão entender por quê. Ele atuou em grandes multinacionais, tendo sido executivo de multinacional americana, como diretor da América do Sul, de Enterprise Lean Sigma, função na qual foi responsável pela implantação do Lean Six Sigma e sua aplicação na elaboração, implantação e sustentabilidade das estratégias de negócio e riscos corporativos. Nos últimos 10 anos, treinou nos Estados Unidos e América Latina em empresas de diferentes segmentos, industrial e serviço. Mais de 1.000 Black Belts e Green Belts em Lean Six Sigma e modelos híbridos com Design Thinking, Agile, Scrum, o que resultou em ganhos de mais de 900 milhões de dólares. Também liderou a avaliação de sistemas de excelência e implantou processos de elaboração, desdobramento e gerenciamento de planejamento estratégico em diferentes empresas. Seu background é industrial, tendo gerenciado diversas áreas como gerente de planta, produção, processos, qualidade, engenharia, entre outros. Na Unicamp fez seus cursos de graduação e pós-engenharia química e extensão em engenharia da qualidade. Na Fundação Getúlio Vargas, fez curso extensivo de administração. Nos Estados Unidos, fez curso de estatística, Lean Six Sigma, Black Belt e Master Black Belt, tendo recebido 3 prêmios a nível mundial pela aplicação e resultados justamente do Lean Six Sigma. É formado em Big Data Analytics pela Microsoft, Harvard School e May Drive Learning pela Analytics Vidya. É palestrante, convidado em seminários nacionais e internacionais sobre temas de excelência e é coautor dos livros Ruptura no Modelo Tradicional das Empresas, lançado em 2019, e Modelo Híbrido, lançado no ano de 2021. Ele vai falar com vocês aqui uma das palestras mais esperadas do Congresso, que foi hoje referenciada por um cliente e por uma empresa como a Ambev, sobre modelo híbrido 2.0, balanceamento de pessoas, processos, metodologia e tecnologia, com foco nos resultados de negócios. Tema de ontem do painel dos CEOs do primeiro dia. Uma salva de palmas para esse caríssimo, uma fera, Adélio Pereira de Souza Júnior. Boa palestra, mestre. Vai lá. Deixa eu só pegar aqui os meus alfarrábios. Bom dia, pessoal. Se você é da área de excelência, e nem todos aqui talvez sejam da área de excelência, se você é da área de excelência, essa palestra é bem direta para você. Agora, se você não é da área de excelência, mas você tem uma área de gestão, que você quer que a sua área tenha excelência, essa palestra também é para você. Porque nós vamos falar sobre como que nós podemos fazer com que a excelência permeie ou uma organização ou a nossa área. Quais são os modelos que nós temos hoje para fazer com que isso ocorra? O que nós temos para fazer com que a excelência vá por uma organização? Quais são os modelos híbridos que existem que nos auxiliam nisso? E como que a gente junta tudo isso com tecnologia, com IA? Como que nós fazemos para que tudo isso funcione num ecossistema de excelência? É disso que nós vamos falar hoje. Tá? Então, vamos lá. Por que precisa desses modelos híbridos? Por que a gente precisa trabalhar de um jeito onde nós juntemos metodologias? Bom, quando a gente começa a olhar esse gráfico, ao longo do tempo, o nosso crescimento de conhecimento das pessoas, nós mesmos, nós aprendemos meio que linear, nós vamos aumentando o nosso conhecimento ao longo do tempo. Mas o que aconteceu ao longo do tempo, aí, quando a gente observa isso daqui? Aconteceu que nós vemos, com a inovação, uma curva ascendente muito grande. Quem se sente aqui que consegue ter tempo de saber todas as IAs lançadas por dia? Sem chance, né? Sem chance, não tem como, né? Não tem como. E isso
leva para nós uma situação de ansiedade até mesmo, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho, né? Nesse período aqui, inicial, onde essa evolução não era tão grande, como que você trabalhava para você ter excelência? Bom, se você consegue ganhar conhecimento mais rápido do que está tendo a evolução, basta você trabalhar com eficiência, ou seja, fazer melhor aquilo que você fazia. Mas levava muito tempo, né? Televisão, vou voltar no museu, tá? Televisão de tubo, ficou sendo televisão de tubo por uns 40 anos. Quem produzia isso, trabalhava na eficiência da produção disso. Hoje em dia ela está lá no museu, né? E nem mesmo, muitas vezes, a pessoa hoje assiste só mesmo um filme através de uma televisão. É streaming, ou seja, a evolução tecnológica é muito grande. E aí, o que a gente precisa fazer hoje? Bom, hoje, né, com essa evolução toda, o que aconteceu? O mundo começa a ficar cada vez mais um mundo volátil, incerto, um mundo onde nós vemos ali sempre uma complexidade, uma ambiguidade, isso que é o VUCA, né, que está ali. E o BANI, o que é BANI? BANI é um mundo que começou a ser chamado assim a partir especialmente de 2020, mas esse termo já existia. Ele é como se fosse a evolução do VUCA. É um mundo que ele, então, é frágil, as pessoas são ansiosas, eu não aguento ficar olhando esse slide, que eu fico pensando que eu estou demorando, que vai passar tempo, né? Nós somos ansiosos, né? E não linear e incompreensível. Como é que a gente trabalha no mundo desse, esse novo normal? Não adianta você só trabalhar com eficiência. Não adianta eu continuar melhorando a eficiência de fazer CD. Nem sei se existe ainda na praça para comprar. Não é? Eu tenho que trabalhar também com efetividade. Efetividade é a junção de eficácia. Eficácia é fazer o que é certo. Então, não adianta eu estar fazendo talvez CD e pensando que eu vou ganhar mercado. Então, eu tenho que fazer o que é certo, mas fazer melhor ainda aquilo que é certo. Isso é eficiência. E juntando os dois, eu tenho efetividade. Eficácia hoje está relacionado muito com inovação. Senão, eu vou ficar para trás. Eu preciso de inovação. Não adianta eu não ter inovação. Mas também não adianta eu só ter inovação. A Tesla era a empresa do futuro por anos, a empresa do futuro, até que quase quebrou. Por quê? Porque eles tinham o parque assim, industrial com a maior quantidade de robôs por metro quadrado na Califórnia, só que pena que os robôs ficavam parados a maior parte do tempo, né? Tinha um problema de eficiência enorme. Só quando eles resolveram o problema de produtividade é que eles cresceram. Que aí parou de ser a empresa do futuro. Eles são a empresa do presente. E talvez no futuro. Mas nós precisamos trabalhar, então, com os dois. Nós precisamos trabalhar com eficiência e eficácia, inovação e excelência. Nós precisamos ter inovação, precisamos ter eficiência, para nós conseguirmos ter excelência. E aí é que entram modelos híbridos, onde você tem inovação, eficiência com agilidade. Por quê? Porque também não adianta você levar 30 anos para dar uma resposta. Não adianta. Você tem que ter agilidade. Você tem que saber trabalhar os três ao mesmo tempo. Se você não souber fazer isso, você vai ficar para trás. É isso simples assim que vai acontecer. Não tem outra solução. É assim que nós trabalhamos nesse novo normal que nós temos. Então, nós temos que saber ter habilidades híbridas. Não adianta a gente falar só de Lean Six Sigma, ou, minha empresa é Lean Six Sigma. Que pena. Pena que ela não faz inovação. Minha empresa é uma empresa Design Thinking. Que pena que ela vai quebrar porque não tem eficiência. Não adianta. Tem que ter tudo. Então, daí é que vem esse modelo híbrido. Você tem que saber misturar essas coisas. E tem que saber como usar tudo ao mesmo tempo. Tem gente que tem formação em Lean Six Sigma. Muito bom. Também tem, essa mesma pessoa, formação em Design Thinking. Melhor ainda. Ela tem também formação em Ágil.
melhor ainda. Mas ela não sabe juntar. Ela não sabe conseguir fazer com que um projeto ela use os 3 ao mesmo tempo. Ela não consegue usar as 3 habilidades ao mesmo tempo. Isso é igual ao pato. Ele anda, nada e voa. Mas nenhum dos 3 ao mesmo tempo. Não faz os 3 ao mesmo tempo. Nós não queremos ser pato. Né? Nós queremos ser águias. Como que a águia faz? A águia vê bem, voa bem e tem força. Ela chega no seu alvo, no seu objetivo. Então, o que a gente quer ser? Pato ou águia? O que nós queremos criar nas nossas organizações? Patos ou águias? É simples. Nós temos que saber manejar modelos híbridos. Isso daí já é consagrado. Quando a gente teve palestra ontem que falou do Lean Six Sigma, falou que antes tinha aquela briga, né? Um era Lean, o outro era Six Sigma. Hoje em dia não tem mais essa briga. É o mesmo que acontece com modelos híbridos ao redor do mundo hoje. Nós já temos falado disso já há alguns anos. No mundo isso aí já está consagrado. Temos que saber fazer isso ao mesmo tempo. Quem não sabe, vai ser o pato. É isso que vai acontecer. Mas quando nós falamos de excelência, nós também não podemos falar só de metodologias. Porque senão nós também vamos ser, em relação à excelência, o pato que só leva a metodologia e pensa que por você só ter metodologia, você vai fazer com que a sua empresa seja excelente. Nós temos que ir além da questão metodologia. Talvez vocês tenham visto a palestra da Amanda, onde ela falou, de uma maneira ampla, várias coisas. Quais são os 4 grandes pilares envolvidos quando a gente fala de excelência? E que nós temos que usar isso ou na nossa organização, ou na minha área, que eu quero que a minha área tenha excelência. Quais são os 4 grandes pilares que eu tenho que sempre olhar? Além de saber usar um bom modelo híbrido. Os 4 grandes pilares são esses. Pessoas, processos, metodologias e tecnologia. Eu preciso saber trabalhar essas 4 grandes áreas. Eu preciso ter como trabalhar isso. Eu preciso ter um modelo de trabalho. Como que eu trabalho isso? Se eu não sei, eu vou ser aquela área de excelência que só está batendo na porta de todo mundo e levando metodologia. Aí eu estou lá levando metodologia, e aí eu não sou nem Lean, né? Porque eu estou fazendo um modelo empurrado. Estou tentando empurrar metodologia para as pessoas. Eu quero ser puxado. Por quê? Porque as pessoas veem que aquilo que eu faço é bom. Só vai acontecer isso se nós soubermos trabalhar os 4 campos aqui. Então, como que a gente faz isso? Esse também é um outro modelo híbrido, chamado 2.0, porque ele é mais amplo, porque ele olha além de metodologias. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Bom, isso aí está, mais uma vez, relacionado com a nossa jornada de excelência, ou dentro de uma organização, ou dentro da nossa área. E nós temos que saber como implementar isso. Tem método, né? Eu não vou entrar em cada uma das figurinhas ali, né? Porque só temos meia hora. Né? Isso tem método para como fazer isso. E daqui para frente eu vou comentar, então, o que está envolvido em cada um desses pilares. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o pilar processo. Né? Vamos lá para ajudar nessa nossa gestão estratégica de negócio. Vou falar aí desse pilar processos primeiro. Vamos lá. Bom, até na palestra da Amanda, ela comentou, hoje os projetos são todos ligados com estratégia. Então, quando a gente fala de processos, nós queremos trabalhar nos processos para melhorar os processos, sem dúvida. Quais processos? Os que estão mais relacionados com estratégia. Aqueles que estão relacionados com a nossa estratégia, que são os mais estratégicos, aí é que nós temos que trabalhar. Aí nós vamos fazer diferença. Aí alguém vai olhar para sua área de excelência e vai falar, essa área é importante. E não quando tiver qualquer redução de custo, falar, dá para a gente trabalhar uns 2 anos sem excelência, né? E depois a gente volta com essa equipe, a gente recontrata, né? Eles abrem mão da excelência, da nossa área e de nossa expertise ou não?
em momentos de crise? Se nós somos aqueles que ajudam a estratégia, nós somos business partner. Nós não somos uma área que é um apêndice. Apêndice você sempre tira em cirurgia, né? Momentos críticos, vai embora, né? Bom, então nós temos que entender das estratégias. Nós temos que suportar as estratégias. E nós temos que, através disso, chegar aonde são os projetos principais. Quais são os projetos principais que nós vamos trabalhar? É ali, nem que sejam poucos. Vocês viram o que aconteceu lá com a Ambev? Diminuíram o número de projetos. O que aconteceu com os resultados? Explodiram. Por quê? Projeto certo. Não adianta trabalhar em 100 quinquilharia. Ninguém vai te dar valor. Você tem que trabalhar onde realmente faz diferença. Isso vai fazer com que a sua empresa e a sua área tenha grandes resultados. E a área de excelência realmente modifica a situação. A gente tem que entender de OKRs, a gente tem que ajudar para que isso aconteça e achar esses projetos. Achar projetos estratégicos. E quando nós falamos de processos, não adianta só também achar os projetos estratégicos. Eu tenho que saber trabalhar esses projetos com a metodologia certa. Cada projeto desse, ele está onde, hein? É um projeto que ele é simples, ele é complicado, ele é complexo. O que é isso? Essa daqui é a matriz de Stacey, né? Ele divide o mundo, né, das nossas atividades em 4 campos, né? A gente não quer estar lá no último, né, o caótico, mas ele divide, né, nesses campos. O simples, basicamente, é aquilo que é o projeto Nike, Just Do It. Você já sabe a saída, você já sabe a solução, vai lá e faz. Não precisa muita NASA para você fazer, vai lá e faz. Esse é o simples. Então, as relações de causa e efeito são simples, você consegue entender. O mundo que é complicado, você precisa de mais estatística para entender quais são as variáveis críticas. O mundo complexo tem mais variáveis ainda, sendo que uma delas é o ser humano. E aí faz as coisas serem mais complexas. Porque estatística, por exemplo, como é que faz para um avião voar em tal velocidade e ele gastar menos? Você vai fazer cálculos estatísticos, vai usar diversos cálculos de aerodinâmica, você vai achar os resultados e vão sempre valer. Não vai mudar. Agora você vai lançar um app. O app seu esse ano é excelente. Você não muda nada nesse app. Dali um ano, quem que vai estar usando o seu app? Ninguém. Ninguém, porque ele ficou obsoleto. As pessoas já passaram a achar outra coisa. O mundo complexo ele é mutável. Então, os meus projetos eles cabem em qual mundo? Qual desses mundos aí? Dependendo de onde eles caem, a metodologia que eu tenho que usar é diferente. Eu sei manejar isso? Eu entendo isso? Então, por exemplo, quando a gente fala em metodologia eu estou chamando de metodologia de uma maneira mais simples, só para ter uma única palavra para falar, tá? Não que tudo seja metodologia, né? Mas quais são as metodologias que eu uso para a gestão de projetos? Então, estão aí, né? Depende, a área que eu vou trabalhar é uma coisa que eu vou utilizar, né? O que eu vou utilizar para fazer as minhas melhorias? Né? Quais são os meus métodos de melhoria? Eu posso estar usando, então, nessa linha e chegando até em Design Thinking quando eu falo de inovação. Legal. Então, eu posso usar esses métodos de acordo com cada uma dessas áreas. Muito bom. Só que a maioria dos projetos não tem só um ou outro método. Eles têm oportunidade para mais do que um método. Igual eu falei, vou fazer inovação, eu preciso de eficiência. Esse projeto que eu vou fazer vai trazer um serviço ou um produto novo que tem que ser entregue com eficiência. Então, sempre tem que trabalhar eficiência e inovação. E eu tenho que fazer isso com agilidade. Então, hoje em dia, muitas vezes você vai trabalhar os projetos, embora eles tenham um perfil mais de uma coisa ou outra, eles vão ter esse hibridismo, para a gente conseguir trazer os resultados. Então, eu tenho que entender isso. E quando a gente fala, então, disso, jogando de novo para a questão de metodologia, né, então eu tenho que entender de metodologias, tenho que entender modelo híbrido. Por isso que até fizemos o livro para trazer o método, né? Como é que você junta as coisas, como é que você faz esse DNA funcionar, né? Como é que você liga
a questão agilidade com inovação, com eficiência. Qual que é o modelo que você faz para conseguir, num mesmo projeto, ter tudo isso? Então, tem um modelo híbrido que faz isso, né? E mais, quando a gente vai começar um projeto, como parece que começou a ficar complicado, né? O que eu vou usar nesse projeto, de fato, né? Se você sabe trabalhar com modelos híbridos, ali naquele cantinho tem a matriz de Stacey, né? Você usando o Canvas, com o Canvas você consegue responder uma tabelinha de Excel que alimenta uma matriz de Stacey, e através disso você consegue descobrir quais são as metodologias que mais você vai utilizar naquele projeto. É totalmente objetivo, né? Você acaba aqui, a resolução não está boa, mas aqui você tem cada um dos métodos. Tem Lean Six Sigma, se é Green Belt, se é Black Belt, se é Design for Six Sigma, se é Design Thinking que vai usar, você consegue saber o que você deveria utilizar. Isso é você ter domínio de modelos híbridos. Mas não adianta só, né, processos e metodologia. Se eu quero realmente fazer com que a excelência ela esteja ali permeando a minha organização ou a minha área, eu tenho que ir mais além. Eu tenho que trabalhar com outros pilares. Eu tenho que também trabalhar com tecnologia. Nós vimos naquela curva lá, né, que tecnologia, a curva ascendente é muito grande. Eu tenho que utilizar, eu tenho que entender isso, eu tenho que saber como que eu vou fazer o uso disso para nós, porque essa tecnologia toda traz benefício. Mas, mais uma vez, eu não quero só ver isso de uma maneira separada. Como que nós juntamos essas questões? Como que nós incorporamos uma nas outras? Porque nós acabamos de ver como é que a gente incorpora a questão processos com metodologia. Mas como que eu incorporo também a questão tecnologia, inteligência artificial com metodologia? Como que eu tiro realmente benefício disso daí? Então, mais uma vez, se a gente olha a matriz de Ralph Stacey, tipicamente, tecnologia, IA, ele entra entre um mundo complexo e complicado quando você começa a utilizar. Você fala, vai trazer bastante benefício aqui. É verdade. Mas logo que você começa a utilizar, você começa a ver que também serve para outros pontos. E, na realidade, você começa a ver que isso aí serve para tudo. Dá para você utilizar em quase todo lugar essas ferramentas que você tem. E nós podemos utilizar bem. Nós temos utilizado isso aí em vários clientes, e tem vários cases. É só você buscar na internet, você vai encontrar vários cases, mas nós temos já experiência com vários clientes do que quem tem feito nisso daí. Tanto em trazer essa capacitação, mas não só a capacitação de como que é aquela ferramenta. Como é que eu faço machine learning? Tem um monte de curso, como é que eu faço machine learning. Mas a questão não é só fazer machine learning. Eu não quero ser o pato do machine learning. Eu quero saber como é que eu agrego o machine learning dentro de uma metodologia e faço com que isso tenha excelência por causa que eu utilizei machine learning. É isso que eu quero. Então, não é só saber fazer o machine learning, não é só saber que existe tal inteligência artificial. Nós queremos, então, saber, aqui é só um mapa de calor, de como que nós temos utilizado essas diversas metodologias e também ferramentas de IA e em função das áreas que nós falamos lá, se é simples, complicado, complexo ou até caótico. Então, o que nós temos utilizado hoje, aonde que mais tem sido utilizado, que nós mais temos conseguido sucesso. Isso aí você consegue, então, fazer muito bem, né? E traz os benefícios. Então, nós precisamos realmente entender como utilizar toda essa inteligência que hoje nos é trazida para alavancar os nossos resultados. Então, vou comentar bem rapidinho para vocês sobre isso. Olha, quando nós começamos a utilizar, então, inteligência artificial no modelo híbrido, não é, essa incorporação de uma coisa com a outra, nós começamos a ter benefícios em velocidade, em eficiência, benefícios em resultados, maiores resultados. E nós começamos a otimizar mais ainda as nossas tarefas, começamos a ter melhores insights, começamos a ter mais tempo para fazer boas discussões,
Mais uma vez, a gente não quer substituir o ser humano pela inteligência artificial, a gente quer fazer com que ele seja o nosso escravo, por assim dizer, e ele faça várias coisas que tomam o nosso tempo. E ele traz, às vezes, coisas que a gente sabe que tem muitas pessoas que, quando vão fazer o seu projeto, eles não conseguem estar o tempo todo com a sua equipe, eles estão muitas vezes como eu-equipe, não é? E a gente quer trazer para essas pessoas alguém inteligente para eles conversarem. Inteligência artificial ajuda nisso. Traz esses insights para essa pessoa, ajuda a pessoa a se tornar mais crítica. E nós conseguimos fazer isso, então, quando você fala de Design Thinking em Lean Six Sigma, eu vou trazer para vocês agora, então, como é que a gente faz essa incorporação. Como a gente faz essa incorporação, mas como a gente fala de Lean Six Sigma, a gente fala das etapas, não é? As etapas do Lean Six Sigma. Quando a gente fala de Design Thinking, também tem as etapas de Design Thinking. Design Thinking, dependendo do autor, vai de 4 até 6 etapas. O mais comum que você vai encontrar falando de 5. E eu vou usar o critério de 5, tá? Para a gente poder mostrar os slides a seguir. Então, se tirar a foto, vocês vão conseguir ver melhor, talvez. Então, o que nós temos, né, para cada uma das etapas, né, do DMAIC, a gente consegue encontrar ferramentas que nós podemos utilizar, cada uma com um objetivo. Quando a gente fala do Define, você pode usar Process Mining. Quando você fala do Define, você pode usar linguagem natural, que auxilia para você identificar padrões, identificar onde é que você poderia trabalhar. Quando você fala do Measure, você pode usar Machine Learning. No Measure, você tem várias oportunidades, tem ferramentas ainda, até no Define, para você fazer SWOT automático. Você pega uma planilha de dados, joga numa inteligência artificial, ela lança para você um SWOT com ideias. Então, você tem diversas oportunidades para fazer crítica depois a respeito daquilo lá. Quando você fala no Analyze, sem dúvida, Machine Learning vai te auxiliar, ainda outras técnicas que eu vou comentar ainda um pouquinho. No Improve, você pode também usar aí alguns algoritmos genéricos. No Control, então, BIs, você pode utilizar, sistema de aprendizados. Tem N ferramentas que você consegue utilizar, né, muito fácil. E vai sempre trazer isso aqui para você. Ó. Capacidade de melhor análise de dados, vai trazer uma melhor habilidade de boas decisões, melhor oportunidade de você aumentar aquilo que nós temos hoje como eficiência, porque você consegue automatizar coisas, falamos já de RPA ontem também. Você tem oportunidade de personalização das suas soluções, né, através de IA. Então, você consegue trazer inúmeros benefícios por você usar a tecnologia. Né? Mais uma vez, não para substituir o ser humano, porque quem vai tomar a decisão é o ser humano. Quem vai fazer, por fim, a verificação dessa análise avançada de dados e chegar nas conclusões é o ser humano. O que ele vai aplicar? Né? Aqui são só alguns exemplos de algumas IAs que têm sido utilizadas. Né? Então, quando você fala de cada uma delas, se você olhar em cada um desses quadros, vocês vão conseguir ver tipicamente em quais etapas do DMAIC ou do Design Thinking você consegue utilizar bem essa IA hoje, né? E com qual objetivo. Então, cada uma delas, aí vocês tiram a foto, depois vocês têm tempo de analisar bem. Né? Mas isso daqui é um resumo daquilo que nós temos. Né? Inclusive, a Jedi, né, que a gente chama tipicamente mais de Jedi, né? Essa daí ela auxilia muito quem trabalha com Lean Six Sigma. Por quê? Porque ela traz para nós templates, ela ajuda com que nós consigamos fazer até mesmo uso de algumas ferramentas típicas de Lean Six Sigma, e ela traz para nós, ajuda para a gente fazer algumas soluções bem inovadoras. É muito interessante, ela é bem voltada, é uma ferramenta para Lean Six Sigma. Tá? Então, é muito útil. Né? A gente também tem utilizado, quando a gente fala, então, de o Tableau, o Power BI, você consegue colocar a inteligência artificial deles mesmo ali dentro, que te auxilia, especialmente quando você fala na fase de controle, mas mesmo para você fazer análises, você consegue introduzir inteligências artificiais neles para eles te trazerem soluções muito rápidas, muito interessantes. Só que essas plataformas já são plataformas maiores. Né? A gente tem como
pequenos aplicativos, digamos assim, que são os nossos GPTs, que nós também conseguimos utilizar. Né? Tem vários GPTs que a gente utiliza dentro do Chat GPT, como se fossem pequenos aplicativos. Quando a gente fala para trazer insight, né? O Data Analyst, é muito bom. Você tem, então, uma base de dados, você joga lá, ele pode trazer até um SWOT, você trabalha com ele para você fazer isso. O Excel AI, também, ele faz a mesma coisa para você. Né? Para comunicação de dados, o Diagrams, também ele faz isso daí muito bem. Quando você também quer fazer um mapa mental, mind map, você tem o Mapify. O Mapify, inclusive, se você pegar um link de YouTube, de um tutorial qualquer que você queira, né? Você não quer assistir o vídeo, você joga lá e ele te traz o mapa mental de tudo que foi apresentado naquele vídeo, em segundos para você. Então, facilita para você ganhar tempo em muita coisa. Então, conhecer isso é muito importante. Nós temos levado isso aí para os nossos clientes dentro dessas etapas do DMAIC. Por quê? Para saber como é que ele pode utilizar, para que ele possa ter ganhos, para que ele possa saber utilizar de uma maneira incorporada, integrada. Por quê? Porque, até mesmo ontem foi falado numa palestra muito interessante, que se nós ficarmos dependendo de um pessoal lá na área de TI, que vai um dia me ajudar para eu poder... Esquece. Nós não vamos ter essa prioridade. Eu preciso saber isso. Eu até costumo falar uma história que aconteceu ao longo do tempo. Antigamente existia a figura da pessoa lá que chamava secretária ou secretário, que ele escrevia, datilografava relatórios, que fazia apresentações para alguém, para um líder, para um chefe, para um, né, que na época era chefe, né? Então, escrevia para alguém. Depois começou a acontecer o quê? Bom, obviamente, depois as pessoas começaram a ter a oportunidade delas mesmas fazerem as suas apresentações, seus relatórios, seus PowerPoints com Word e tudo, não é? E hoje não existe mais alguém que faça para o outro, né? O secretário, a secretária fica lá digitando. Cada um sabe fazer o seu. É a mesma coisa quando a gente fala de várias coisas de tecnologia. Não tem sentido eu chegar para alguém lá de área de digital e falar assim, dá para você usar o Mapify para mim, para fazer um mapa mental? Ele vai olhar para você, falar, pega o link lá do YouTube e joga. Você não consegue copiar o link? Ele vai olhar para você como se você tivesse saído da caverna para pedir isso aí para ele. E ele está certo. Você saiu da caverna, né? Então, nós precisamos ter algumas habilidades básicas. E é isso que nós passamos para os nossos clientes. Por quê? Porque isso está hoje disponível. Se nós não usamos, nosso concorrente usa. E ele vai ganhar. É simples assim. É uma questão de lean. Não é? Tem que eliminar desperdícios. Isso ajuda a eliminar desperdício. Está na mão a ferramenta. Então, nós acabamos de comentar, né, sobre essa questão de capacitação, mas ainda vamos um pouquinho mais além, quando a gente fala de projetos, utilizando, então, ferramentas para fazermos os nossos projetos serem ágeis. Nós temos aí diversas incorporações que nós podemos fazer em plataformas como Miro, Trello, Asana, incorporações de AI que a gente consegue fazer que automatizam coisas que nós fazemos ali. Não é? Nós temos ali, então, o que nós podemos fazer nessas 3 mais típicas, mas tem outras plataformas bem interessantes, que elas trazem, então, benefícios para nós também bem interessantes, que às vezes vale a pena a gente olhar, e são plataformas simples de utilizar. Aumento de produtividade, integração de ferramenta, até para trazer insights, coisas que não é muito normal nesses outros anteriores. Não é? Então, nós podemos fazer isso. E, mais uma vez, vamos tirar aí muitos benefícios. Então, quando a gente olha dessas ferramentas de AI que nós temos, tecnologia, integração, incorporação com tudo isso,
Os benefícios são muitos, né? O que a gente vê? Cada vez mais isso daí vai acelerar a nossa capacidade de análise. Hoje, né, nós temos o ChatGPT lá que melhorou muito mais, né, com o último lançamento que teve na sexta-feira do O1, né, aonde eles iam. Normalmente esses GPTs eles são bem ruins para questões de lógica, né? Se você perguntar quantos R's tem na palavra cachorro, normalmente eles erram, né? Porque a questão lógica, eles são ruins, né? Mas o ChatGPT, para perguntas, questões de lógica, do tipo dessas que tem em Olimpíada de Matemática, eles acertavam em torno de 3%. Era essa a média que eles tinham. Com esse lançamento, eles foram para algo em torno de 80%. O salto foi gigante. Ainda não é aquele alfa nosso de 0,05, né? 5%, né? Mas já aumentou muito. Então, o que isso significa para nós? Que cada vez mais essas ferramentas vão nos auxiliar para a gente conseguir fazer análise. E para trazer até algumas soluções interessantes para nós. De fato, até foi testado, então, o uso ali dessa última versão do ChatGPT, o O1, e ele gabaritou uma prova de Black Belt da ASQ. Então, né, melhorou bem. Não é? Então, já dá para a gente começar a conversar com ele até questões lógicas, não só questões de informações prévias que ele tinha. E não só ele, outras IAs, né? E especialmente quando a gente fala de IAs que vão nos auxiliar com previsões, né? Então, aceleração de análise, sim, isso tem bastante e cada vez mais, né? Você consegue já fazer testes de hipótese dentro do ChatGPT, você já consegue, então, fazer coisas como essa ali dentro. Não tem um software de estatística que eu estou esperando comprar lá, que venceu a licença. Você sabe usar o ChatGPT? Você vai conseguir fazer o teste de hipótese que você precisa, né? Não vai ser aquela resposta tão bonita que nós temos, como em outros aplicativos que nós gostamos tanto, mas você vai ter, né? Precisão aprimorada. Os algoritmos, eles começam a trazer boa precisão para nós. Se eu uso machine learning, eu consigo trabalhar bem com as assertividades deles e ter cada vez melhores respostas, para eu não ser só preditivo, mas para eu ser prescritivo. Nós queremos ser prescritivos, ou seja, fazer com que aconteça aquilo que eu desejo. Esse é o último nível que nós chegamos em relação à nossa atuação no mercado. Eu não quero só explicar por que aconteceu, eu não quero só prever o que vai acontecer, eu quero prescrever o que vai acontecer. Como é que eu faço isso? Eu tenho que conseguir integrar machine learning com análise estatística. Aí eu consigo. Então, eu tenho integração de dados, eu tenho decisões mais bem informadas e eu tenho uma gestão ágil aprimorada. Tudo isso nós temos quando nós sabemos integrar essas coisas, quando nós sabemos somar essas coisas, quando nós não temos os conhecimentos somente, conforme dizem os espanhóis, aislados, ou seja, como se fossem ilhas. Mas quando eu consigo juntar as coisas, eu sei em que etapa que eu posso usar cada coisa, eu sei como é que isso aí me traz benefício. Então, eu sei trabalhar de uma maneira híbrida. Então, esse é o grande importante. Então, eu preciso saber o que é importante para mim quando eu falo de tanta tecnologia. Porque até a diferença do importante e relevante, né? Relevante é aquilo que, de uma maneira genérica, é significativo. Tudo isso que eu falei, que significativo, que legal, né? Bem significativo. Mas é importante para mim, eu vou usar, eu consigo usar, é importante. Sei o que necessito, eu realmente sei o que é importante para mim hoje. Quais são as ferramentas de impacto para mim hoje? E eu sei utilizar isso que eu necessito? E eu tenho o que eu necessito? Nós temos que responder essas perguntas. Nós temos que saber o que disso é importante para nós. Não adianta a gente sair com uma avalanche, um tsunami de coisa aqui para sair fazendo agora. Eu não vou conseguir fazer tudo isso agora. Mas o que é importante para mim agora? O que eu consigo fazer? Eu sei o que eu necessito?
Um dos objetivos nossos aqui é trazer tudo isso para vocês falarem, eu acho que isso aqui seria realmente bem importante para mim, eu talvez necessite realmente isso, mas eu sei utilizar? Se não, vou ter que ver como é que eu vou utilizar, e como eu vou utilizar de uma maneira integrada. E eu vou ter isso, eu tenho? Para nós respondermos bem essas perguntas, nós sejamos alguém de uma área de excelência, ou se nós somos alguém de uma área de gestão, nós temos a nossa área e nós queremos melhorar a nossa área, nós mesmos somos os primeiros que têm que ter o mínimo de conhecimento para responder isso. Eu não tenho como fornecer para alguém algo que eu não tenha. Eu não tenho como chegar para alguém e tentar promover uma ideia de algo que eu não tenho base para isso, nem talvez eu acredite tanto. Eu tenho que saber. Então, mais uma vez, nós caímos na questão das pessoas. Por isso que pessoas está por fim aí. Pessoas é aquilo que dá liga em tudo aí. As pessoas necessitam ter a capacitação. Nós necessitamos ter a capacitação. Queremos ser, conforme mostra a figura aí no final, queremos ser ambidestros. O que é alguém ambidestro? É aquele que trabalha com as duas mãos? Sim. E no ambiente de gestão? É aquele que sabe trabalhar inovação e eficiência de maneira ágil. Essa é a definição de alguém ambidestro. A definição de alguém ambidestro hoje, num sistema de negócios, é alguém que sabe trabalhar com eficiência e inovação de maneira ágil. É a mesma definição de uma organização ou uma empresa ambidestra. E a gente percebe muito a diferença de quando alguém é ambidestro ou não é. Aquele que é ambidestro, ele fala de todas essas coisas que nós comentamos agora de uma maneira fluida. Ele não fica só falando de metodologia, ele não fica só falando de tecnologia, ele sabe como juntar todas essas coisas e juntar tudo isso e como que ele faz isso em relação às pessoas, para que elas consigam fazer. Para que na área dela as pessoas saibam incorporar essas coisas dentro das suas metodologias, nos seus processos mais importantes e estratégicos e com as melhores ferramentas. Mais uma vez a gente cai naquela questão, né? Nós somos águias ou somos patos? Estamos criando águias ou estamos criando patos? Nós temos que conseguir juntar todas essas coisas. Nós temos que dar capacitação para as pessoas conseguirem juntar essas coisas. E aqui até mesmo mostra como que fosse aí uma cabeça de uma pessoa numa rede, porque quanto mais nós temos um mundo que ele avança tão rápido, é necessário a diversidade de disciplinas, de pessoas, de visões, para que a gente tenha junto conosco, junto nas nossas áreas, junto nos nossos projetos, pessoas que incorporem essas informações para nós. Quem traz para nós uma informação de estratégia? Quem traz para nós a informação de processo, de metodologia ou de tecnologia? Tem várias soluções. Tem empresas que têm talvez trazido pessoa de capacitação de digital para dentro de uma área de excelência. Tem aqueles que têm feito com que pessoas dessa área possam trabalhar em projetos de uma maneira já assertiva, onde você, ao montar as equipes, você seleciona pessoas dessas áreas para suportar alguns projetos, especialmente quais projetos? Aquele que você viu que tem mais necessidade dessas pessoas. Ou, no mínimo, você capacitar as suas próprias pessoas também com essas metodologias. E aí você proporcionar com que as pessoas tenham essas interações. Se você não tiver pessoas de diversas áreas tendo essa visão compartilhada e integrada, a nossa habilidade de ter excelência não vai ser tão grande. Nós precisamos ter isso. Então, se nós queremos realmente fazer um impacto em excelência, ou na organização que estamos, ou na área onde eu estou, eu preciso trabalhar tudo isso ao mesmo tempo. Não adianta eu só trazer uma metodologia, vou capacitar todo mundo em Greenbelt Six Sigma. Vai ajudar. Mas não vai chegar tão distante quanto nós necessitamos hoje no nosso mundo tão complexo. Nós precisamos ir mais além.
precisamos acertar os projetos corretos, estratégicos, usar as melhores ferramentas, trazer sempre as melhores ferramentas, usar metodologias que sejam as mais adequadas e até híbridas e capacitar as pessoas para isso. Quando a gente fala tudo isso, nós começamos a pensar em nós mesmos e nas nossas equipes. Então, ter essa capacitação de trabalhar modelos híbridos em metodologia, em relação à nossa organização, em relação a como que nós juntamos tudo isso, o método que faz isso daí tudo, e como que nós utilizamos as melhores ferramentas. E nós podemos pensar em relação a nós mesmos. Como que está a minha capacitação, ou a capacitação da minha equipe? Mas começar conosco, né? Porque para a gente liderar alguém, quem tem que ir na frente somos nós. Então, olhar para mim primeiro. Como está a minha capacitação? Capacitação do líder de excelência. Mais uma vez, o líder de excelência pode ser de uma área de excelência ou de uma área qualquer, onde ele quer que a sua área tenha excelência. Aqui, o que você tem de metodologias, ferramentas, técnicas que você tem na sua organização? E aqui vocês talvez consigam ver uma linha que vai em 45 graus, né? Se nós estamos para cá, ou seja, se nós temos uma maior capacitação do que existe na nossa organização, nós estamos numa área de oportunidade. Excelente, porque nós vamos trazer coisas novas, nós vamos trazer excelência, nós vamos conseguir ajudar as pessoas, nós vamos mover essa organização. E nós vamos crescer mais ainda, porque nós vamos conseguir fazer isso, e para fazer tem que aprender mais ainda. Agora, se nós estamos nessa outra área aqui, onde a minha organização já tem mais metodologias, ferramentas, técnicas do que eu domino ou conheço, uma área de risco. Área de risco porque como é que você vai levar a excelência se ele já tem mais coisa e você nem sabe direito o que existe ou como usar? Como você vai fazer isso? Você não vai ajudar a sua organização. E há uma área de risco, então, tanto para a organização, quanto para a área, quanto para a pessoa. Porque eles vão encontrar alguém que tem essa capacitação, se você não tiver. É isso que vai acontecer. É uma área de risco para todos, até para o profissional. Ele também vai estar em risco. E então, nós temos que ter a habilidade de saber, por assim dizer, tocar e direcionar essas coisas. Então, chegamos na questão, né, de que o mundo realmente mudou. Nós temos aí duas curvas que nós estamos aí nesse momento de pular de uma para outra, onde nós temos outros modelos industriais, energéticos, tecnológicos, sociais, econômicos. Nós estamos mudando de uma curva para outra. Daí é que vem toda a evolução que nós tivemos. Quando, na primeira curva, começou primeiro a trabalhar com eficiência, depois com agilidade, depois com inovação, e tudo isso levou no nosso mundo VUCA, né? Toda aquela instabilidade, tudo que começou a acontecer. Só que hoje, não adianta você trabalhar só com um ou outro. Não adianta mais. Nós estamos num mundo onde você tem que trabalhar com as três coisas. E esse é o nosso mundo Bunny. É assim. Agora, eu quero subir a outra curva, eu vou subir a outra rampa, ou eu vou cair da que eu estou? Para eu subir a outra rampa, tem os nossos motores. Você tem que saber que trabalhar com tudo isso. Trabalhar com tudo isso, você vai precisar modelo híbrido em relação a metodologias. Se você quiser levar uma excelência realmente na sua organização ou dentro da sua área, você precisa saber trabalhar esses 4 pilares, que é o método de como fazer isso chama modelo híbrido 2.0 só porque ele é mais amplo, né? Não é porque é uma inovação do outro, mas é porque a amplitude é maior, você tem uma outra amplitude, e tem que saber trabalhar com as tecnologias que estão aí. Ao fazermos tudo isso, nós vamos ajudar a nós mesmos, as nossas organizações, as nossas áreas, a poderem ser ambidestras, a realmente conseguir fazer tudo isso. Nós vamos finalmente ajudar. E aí volta naquela pergunta, né? E nós? O que nós queremos ser? Queremos ser as águias que vão fazer isso? E aqueles que nós vamos, então, capacitar? Outras águias? Excelente.
Ou será que nós vamos fazer isso para uma multidão de patos? Está nas nossas mãos, né? Isso daí depende realmente de como nós fazemos. O ambiente é esse. Esse é o ambiente que nós vivemos. Então, as ferramentas, elas estão aí. O que nós capacitamos as nossas pessoas? Como que nós nos capacitamos? Como que nós temos a capacidade de decidir o que usar? O que é melhor utilizar? Está tudo na nossa mão. Então, a ideia é essa. Conecte-se com a excelência, com uma gestão que tem modelos híbridos para você ter metodologias as mais adequadas, no momento mais adequado, para você conseguir trabalhar os 4 grandes pilares de pessoas, tecnologia, metodologias e processos ao mesmo tempo, de uma maneira integrada, onde você sabe o que você tem que fazer em cada um deles, como que você expande a sua atuação para que você realmente não seja simplesmente uma área apêndice, que você seja algo que, na realidade, pertence a todos. É igual se falava antes, né, nas empresas, tinha uma área de segurança lá, né, tinha área de segurança, né? O problema de segurança é da área de segurança. Hoje em dia, nenhuma empresa, especialmente industrial, pensa isso, né? Segurança é uma coisa que virou para todo mundo, né? Excelência, a nossa utopia é que excelência pertença a todos. Para pertencer a todos, você tem que trabalhar com todos, com pessoas, com métodos, com tecnologias e com processos. É isso que a gente tem que fazer. Então, nós precisamos ir por todos, nós temos que permear tudo isso. E existe o modelo mostra como é que você faz tudo isso ao mesmo tempo. Então, é isso que nós queríamos trazer para vocês, para incentivá-los, para que todos nós possamos ser boas águias, não é? Possamos ir em frente, alçar voos mais altos, atingir os nossos alvos e ajudar outros a fazerem os mesmos nas nossas organizações. Sem dúvida, a gente está à disposição de vocês aí também pelo resto do dia, mas era isso aí para a gente falar agora. Obrigado, pessoal.